Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos Lustosa, e agora nós vamos aqui para a terceira e final parte das regiões da Itália, né, desse nosso tema sobre gastronomia da Itália. Vamos falar da Toscana. A Toscana tem como sua capital a Florença, né, e é uma das maiores e mais importantes regiões italianas, né, tanto pelo seu patrimônio histórico, artístico, econômico, cultural e paisagístico. Ele é o berço da língua italiana em si, né? Que a gente sabe que no território da Itália existem vários dialetos. Né? Ela está situada na Itália Central e os toscanos são pessoas muito bem-humoradas e prestativos, né? Possuem um grande amor pela sua terra e tradições difíceis de encontrar em outras regiões. Né? Hoje a Toscana é o local com maior concentração de obras de arte renascentistas, né? Pinturas, esculturas, impressionantes preciosidades arquitetônicas. Na gastronomia, ela serve refeições criativas e bonitas, né? Isso é um dos mandamentos da gastronomia da Toscana. Ela se usa maciçamente a carne cortada, né? E os chefes renascentistas daquela época, né, tinham uma verdadeira paixão pelos miúdos, né? Tanto de aves como de animais de grande porte, além de peixes, né? As obras de peixe. Então se utilizava muito isso nas preparações, né? Eles utilizavam também as cabeças, especialmente do novilho, peru e cabrito, né? Das quais se aproveitavam praticamente todas as partes. Né? Se faziam muitos usos de molhos, que eram refinados à base de frutas e ervas, ou engrossados com pão, farinha, amêndoas, ovos, etc. Há uma grande quantidade de cozidos e guisados ao lado de muitas massas, né? As frutas e os cítricos são usados como elementos aromatizantes básicos. E a fruta, in natura, né, ela tem uma posição proeminente entre as comidas servidas como entradas e saladas. A cozinha do Renascimento, né, foi marcada pelo cuidado com os detalhes, pela valorização da harmonia, assim como acontecia em outras artes, né, a gastronomia ascendeu e ganhou o status de arte. Né? Diferente da Idade Média, né, você não vê receitas com pássaros exóticos, purês com múltiplos sabores, mas você vê assim, os cortes da carne bem definidos, assados, preparados em cozimento lento, reduções à base de sucos obtidos na cocção, frutos aromatizados com cogumelos, amêndoas e trufos, né, por exemplo. Né? E começaram a aparecer os livros de culinária. Foi nessa região começaram a surgir os livros de culinária por volta do século XVI. A cozinha da Toscana não apresenta gordura animal, né? Os molhos recheios, a especiaria, nem mesmo sal em algumas preparações. As ervas são utilizadas em abundância nos pratos. O queijo pecorino, né? Que é também encontrado na Toscana, tem um sabor especial devido à abundante alimentação com ervas das ovelhas que dão o leite, do qual é feito esse tipo de queijo. As verduras têm um papel de primeiro plano, né? A variedade de fungos é enorme, né? De cogumelos e tal. E a bisteca à la fiorentina, tem aqui a fotinha dela, é o famoso corte bovino, com pelo menos 450 gramas, né? Que não tem sal e leva apenas azeite, sendo rapidamente selada na brasa, consumida praticamente crua, né? Tamanha sua maciez. A ausência do sal é uma marca, né, da época até o final do século XII, né, quando surge o auge da rivalidade entre Pisa e Florença. Os pisanos proibiram a entrada de sal para os florentinos, né, então por isso que as receitas acabaram ficando sem sal. Né. O pau sem sal, ele não tem sabor, mas ele ressalta o sabor dos embutidos, queijos e presuntos crus, né. Os toscanos gostam do pão, como nenhum outro lugar da Itália, né? E comem de diversas maneiras, né? A panzanella é uma salada no qual o pão é o ingrediente principal.
E a ribolita e a papalha pomodoro são caldos engrossados com pão e até o doce tipo de cima se chama pão forte de Siena, que é redondo, cheio de especiarias, mel frescas, então tudo está muito ligado ao pão, né? Inclusive para até acompanhar massas, né? Massas, carnes, sopas. Diferente de outras regiões, né? Onde você tem a massa e o arroz como maior fonte de carboidrato, na Toscana é o pão, a fonte principal do carboidrato. A carne bovina tem um grande destaque, né? Mas o cordeiro tem um papel fundamental, né? E o porco também. São feitos salames especiais, presuntos crus e o lardo de colonnata, que é esse da foto aqui, né? Que é uma espécie de carne conservada também, né? As carnes de caça são bastante presentes, como a de lebre, coelho, pombo, fazão e javali, e a costa marítima tem uma grande importância na gastronomia. Na cidade de Livorno, onde existe o caciuco, que é uma sopa feita com diversos tipos de peixe, frutos do mar, tomate e tal, e servida com pão. Algumas receitas aqui, nós temos o parpadelli, que é esse macarrão aqui, que é uma massa achatada longa, um pouco maior, né? Tem a tripa alla fiorentina, que é o estômago cortado em fatias finas, cozidos com azeite, ervas, tomate e manjericão. O trono de Chianti, né, que é feito de carne de vitelo, cozido em vinho. E o tordelli, que é uma massa de meia-lua recheada com carne de vitela, queijo pecorino, né? E geralmente feitos com ragu de vitela, né? Vitela, lembrando que é a carne do boi jovem. Tem também a ribolita, que é uma sopa de feijão. O trille alla livornese, né? Que são esses peixes com alho, salsinha, tomate. O agnello alla cacciatorra, que é um guisado de cordeiro. Bom, tem também o castagnaccio, né, que é uma espécie de torta à base de farinha de castanha, e o cavallute, que são biscoitos em forma de losangos típicos de Siena, né, à base de farinha, nozes, zestes cristalizadas, né, que é de laranja, casca de laranja, anis e canela. O tiramisu, né, que acabou ficando muito popular nos últimos anos, né, é uma disputa. Ele é disputado, tem sua origem disputada por três regiões, a de Vêneto, da Toscana e do Piemonte. Né? Dizem que uma das versões das histórias é que ele foi inventado no século XVII na pastelaria de Siena, mas o outro alega que foi criado por um pasteleiro de Turim, né? Um confeiteiro de Turim, e na terceira versão diz que foi num restaurante de Treviso, inspirado nas propriedades afrodisíacas do cacau e do café. Na região da Sicília, né, que fica essa ilha ao sul da Itália, é a maior ilha do mar Mediterrâneo, né? Ela acabou sendo atravessada por diversas culturas, né? Pela sua posição, né? E tem um povo bastante cortês e prestativo. A sua cozinha variada é agridoce, rica em sabores, fortes e perfumes, né? A Sicília, devido à sua posição geográfica, sempre teve um papel importante nos eventos históricos do mar Mediterrâneo, né? Dos vários povos que passaram ali, nos últimos 2 milênios, né, deixaram sua marca na gastronomia. Os gregos levaram o pão, o vinho, o azeite. Os romanos introduziram os gansos, os bizantinos, como fazer pratos recheados e agridoces. Os árabes levaram muitos produtos para lá, né, o pêssego, o açúcar, os cítricos, né, que vieram do Extremo Oriente e da Índia, o arroz, açafrão, enfim. Os normandos, vindos do norte, né, da Europa, ensinaram como se fazer pratos com carne e trouxeram bacalhau. Os espanhóis contribuíram com as cores vivas e os produtos vindos do Novo Mundo, né? Os franceses introduziram a arte do serviço.
e a paixão pela cebola. Então a gastronomia da Sicília, ela é muito antiga, complexa e variada, né? Na Sicília existem restaurantes com pratos muito elaborados e também de excelente comida de rua a preços populares, né? A pasta alla norma, essa aqui, ela tem sardinha, panelle, né? Que é essa aqui, né? Também tem a pasta com lessard, que é com sardinha. A panelle, que é uma espécie de polenta com grão de bico frita. O pane con la milza, que é um pão recheado com rim e pulmão de vitelo, com ou sem queijo, que é esse aqui. Também se usa pouca manteiga, né? Praticamente nada, e a gordura principal é o azeite. Muitos são os produtos que enriquecem a região, né? Como as frutas e legumes, lentilhas e tal, berinjelas, que são usadas para fazer a caponata. Na a grande variedade de cítricos, né? Ah, existe uma grande variedade de cítricos na região da Sicília, né? Os figos da Índia. Bom, os figos da Índia foram trazidos da América, né? Tem grande número de peixes, em especial o peixe-espada e o atum, que são servidos com alcaparras nas suas preparações. A botarga, que é uma conserva de ovos de peixe, né? Que são secas. Tem muitos crustáceos, camarões, ouriços, obviamente, porque é uma ilha, né? Está cercada de mar. Dizem que os melhores pistachos do mundo são de lá da Sicília, os Bronte. As amêndoas de Agrineto, o latte de mandorla, né, que é feito com essas amêndoas, né, produzido leite. As alcaparras de Lipari, da cidade de Lipari, a ricota de ovelha, usado em alguns pratos salgados e sobretudo nos doces. Tem muitas ervas como manjericão, orégano, salsa, alecrim, né? Sobretudo o finoqueto selvagem, que equivale às nossas folhas de erva doce. São feitos inúmeros tipos de pães, né? E o sfincione, que é esse da foto, que parece uma pizza, mas é um pouco mais alto e macio, que é coberto com tomate, alho, filé de anchova e orégano. Alguns pratos famosos, né? Têm seu nome por conta do sistema hereditário siciliano, né? Um sistema feudal, que eram passados, as receitas eram passadas do pai para os filhos e tal. Nos monastérios foram criados os arancini, né? Que é muito famoso, que são os bolinhos de arroz com açafrão, recheados de ragu, de carne e ervilhas e tal. Muitas vezes eles são feitos também de risoto, né? De sobras de risoto que se faz o bolinho. As azeitonas recheadas com carne, empanadas e fritas, e os cannelloni, que são esses docinhos aqui. A doçaria foi muito influenciada pelos árabes, né, resultando nos doces mais fantásticos, considerados mais fantásticos de toda a Itália, como a pasta reale, que é essa aqui de cima, a fruta de mortorana, a cassata siciliana e o cannoli, que é o doce preferido dos mafiosos, né? Durante muito tempo, na Sicília, abasteceu a Itália com o trigo e com suas massas, introduzidas pelos árabes, né? Seus vinhos eram fundamentais, né? Não só para a Itália, mas para toda a Europa, pois foi o mercado fornecedor da bebida para todo o continente, antes da filoxera acabar com a maioria das videiras, né? A maioria não, praticamente extinguiu, né? Acabou com os pés de uva de toda a Europa. O sal siciliano, né? O Trapani era exportado pelos navegadores para a Ligúria, né, aí assegurando a riqueza dos proprietários das salinas, daquela região ali da Sicília. E ele era muito utilizado nos métodos de conservação. Né? E os sicilianos, eles atribuem para si, né, eles querem chamar para si a invenção do sorvete. Primeiro, o sorbet, né, que ainda existe muito, que era chamado granita,
muito consumida os sabores de limão, amêndoa ou café, que era feita com neve do vulcão Etna, armazenada nas cavernas até o verão. Aí se acrescentava o suco de fruta e mel. Depois de muitos anos, começou-se a introduzir o creme de leite e os ovos e virou o que a gente conhece como sorvete, né? A diferença entre sorvete e sorbet é que o sorvete ele é derivado, feito a partir de derivados lácteos, né? Como creme de leite e leite. E o sorbet tem a base de água. Ele é mais cremoso, o sorvete, e o sorbet tem menos gordura e ele pode ser mantido. O sorvete precisa ser mantido de menos 20 até menos 30 graus e o sorbet até menos 20 graus, senão ele fica muito duro, né? Algumas outras preparações da região da Sicília são a caponata, né? Que tem berinjela, cebola, pimentão, mas a receita é variada, né? A milassata, que é uma grande fritata de alho, salsinha, etc, né? O sardi abecafico, que é uma sardinha limpa sem cabeça, aberta, e elas são temperadas com suco de laranja e limão e são levadas ao forno aqui, o desenho dela. E o cuscuzo, que é semelhante ao cuscuz, mas é ah, feito com caldo à base de peixe, né? E berinjelas fritas, frangos ou um ensopado de cordeiro, né? Tem também a pasta alla norma, que é uma massa seca, geralmente espaguete ou penne, né? Que recebe um molho de tomate, manjericão fresco. A pasta com lessar de bucatini, que são cozidos com uma massa cozida na erva doce, aí ela é condimentada, e tem sardinha, alcaparra, anchova, pode levar açafrão. Tem o macu, que é uma sopa muito densa, feita com fava seca amassada com purê. E o pesto siciliano, que é como se fosse um pesto, né, tradicional, só que feito com de tomates, né, não só de manjericão, mas de tomate também. Outras preparações são a tilgue à la rancière, que são as anchovas dispostas em camadas, em forma de alternada com azeitona, né? A tunita frita, que são fatias de atum passadas na panela, temperadas com limão, é esse aqui. O grassato, que é o picadinho de carne magra de cordeiro. A ensalada de arancia, né, que é a salada de laranja com azeite. O pitádio, que é um guisado de ervilhas frescas, favas e coração de alcachofra. E a cassata siciliana, que é uma espécie de pão de ló, recheado de ricota batida com açúcar e algumas outras ingredientes para saborizar, né? Além de licor de marasquinha, declarado com frutas cristalizadas. Então, minha gente, assim, a Itália tem uma variedade muito grande. Essas aqui foram apenas algumas regiões, né, que eu considero mais importantes, mas para a gente ter uma noção da grande variedade que é a gastronomia da Itália, certo? Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e nós voltamos na próxima aula. Até logo!